dia 26 de agosto de 2020. A aula de hoje é sobre fisiologia endócrina, né? E a primeira parte do sistema hipotálamo hipoficiário, né? Na primeira aula, nós falamos um pouco sobre uma pincelada, né, leve do que seria o sistema endócrino. Nós falamos que era um sistema, todo um conjunto de tecidos, né, totalmente organizados, sequenciados, para produzir um hormônio, uma substância que iria, no final, dentro do tecido-alvo, exercer uma função biológica, né? A função biológica poderia ser metabólica, né? Consumo de nutrientes, a utilização dos nutrientes, a produção de substâncias que melhorem componentes como energia, como reprodução, como controle eletrolítico, né? Controle de sódio, controle de potássio, controle de volemia, de volume sanguíneo, né? Tudo isso, regulação hidroeletrolítica, né? Principalmente. Então, existem várias funções que diversos hormônios podem gerar, né? Então, ou podem produzir, efeitos biológicos, né? Então, esse sistema organizado, ele é sequenciado, ele é um conjunto, tem várias estruturas, várias funções, ou vários mecanismos pelos quais ele se organiza para levar o hormônio desde o lugar produzido até o lugar onde vai ser, onde vai atuar, né? Onde vai ter sua função explícita, né? Então, nós falamos de que precisava um conjunto de tecidos organizados, esses tecidos denominavam-se glândulas, né? Essas glândulas produziam os hormônios falados, e esses hormônios tinham que entrar no sistema sanguíneo e ser transportados pelo sistema sanguíneo até o tecido onde iria fazer sua função biológica. Nós chamamos esse tecido de tecido-alvo, tá? Para poder ser transportado pelo sistema sanguíneo, eles precisam de um sistema de proteção também. E esse sistema de proteção era um conjunto de hormônios transportadores que permitiam eles não ser utilizados um 100%, né? Sino que poderiam ser guardados ou armazenados na forma de reserva, tá? E que em algum momento X, um momento determinado, eles ser utilizados novamente. Então, os hormônios, quando são secretados no sangue, eles se apresentam em duas formas, uma forma livre e uma forma ligada ao seu transporte, que tem uma função de reserva, né? Isso chama-se hormônio acoplado ao receptor, ao transportador. E a forma que não estava ligada ao seu transportador, nós chamávamos de hormônio na forma livre, né? A forma livre era importante porque era a forma funcional, a forma biológica, a forma que ia fazer o efeito no tecido-alvo. Enquanto o armazenado funciona como reserva, né? Em algum momento vai ser liberado o seu transportador e também será funcional. Não implica de que ele não vai funcionar nunca, né? Então, dentro de todos os tecidos, dentro de todos os tecidos endócrinos que nós podemos falar, nós temos talvez um dos principais, talvez um dos mais importantes, a hipófise. E que nessa base do encéfalo eles tinham uma ligação muito estrita, muito direta com o hipotálamo, que é uma estrutura cerebral, uma estrutura dos nossos gânglios basais, já que esse hipotálamo comandava ou ajuda ou regula a função da hipófise. Mas a hipófise, na real, é a glândula, né? A principal glândula, falando assim, a glândula madre, né? A glândula, o pilar das glândulas, né? Dentro da glândula hipófise, nós poderíamos, ou encontramos a produção de 8 hormônios. Nós já vimos depois, nas próximas aulas anteriores, que nossa hipófise poderia ser dividida em duas principais áreas.
uma área anterior e uma área posterior, denominando uma hipófise anterior e hipófise posterior, ou também denominada adenohipófise, e a outra seria a neurohipófise, tá bom? A adenohipófise produzia 6 hormônios, enquanto a neurohipófise produzia 2, né? Além da hipófise, ou além do sistema hipotálamo hipoficiário, nós podemos encontrar outras glândulas, né? Como a glândula tiroidiana. A glândula tiroidiana, ele é um tecido glandular que se encontra na região cervical e produz um hormônio chamado hormônios tiroidianos, né? Além dessa glândula, nós podemos encontrar a glândula suprarrenal. A glândula suprarrenal, suas diversas formas, diversas áreas ou zonas, podemos encontrar a produção de principalmente cortisol, androgênios e mineralocorticoides, né? Assim mesmo, na área da medula, nós podemos encontrar a produção de catecolaminas, tá? Que também funcionam como neurotransmissores, né? Que são primórdios de hormônios. Outro órgão que podemos encontrar, que seria nosso pâncreas, né? Que é o pâncreas tem duas funções, uma função endócrina e uma função exócrina. A função exócrina é a produção de enzimas catalíticas do sistema digestivo, enquanto na forma endócrina nós podemos encontrar principalmente a produção de dois hormônios, principalmente a insulina e o glucagônio. Além disso, nós podemos encontrar outros, como somatomedina, polipeptídeo intestinal vasoativo, né, e outros produtos mais que as glândulas, o pâncreas produz, né? Além do pâncreas, nós podemos encontrar outras glândulas endócrinas, como são nossas gônadas, né? No sistema masculino, temos o testículo, que principalmente é o produtor de testosterona através das células de Leydig, e assim mesmo também tem uma função reprodutora, que é a produção dos gametócitos. É importante porque a parte reprodutiva, que é através dos gametócitos, eles são controlados por um hormônio também, que seria o FSH. Na forma feminina, as gonadas seriam os ovários, onde existe a produção de estrogênios, um pouco de testosterona também, tá bom? E também existe um problema de reprodução, uma maturação dos oócitos, né? Também controlados pelo FSH, né? Além disso, nós podemos encontrar outras glândulas, né? Outras estruturas também denominadas glândulas, ou que têm função endócrina, né? Como são o tecido adiposo. O tecido adiposo também tem uma função endócrina, né? A produção de leptina, adiponectina, que seriam dois hormônios produzidos pelo tecido adiposo, que tem função de regular a fome e a saciedade, né? Então, assim nós podemos encontrar todo esse grupo de tecidos musculares, tecidos endócrinos, desculpe, que tem essa função de regular o sistema endócrino, tá bom? E nós podemos encontrar também que muitas condições fisiológicas eles podem mudar o tempo de vida média dos hormônios, né? Como podemos ver, de que a hidratação, a desidratação, o aumento do volume de distribuição, a diminuição do volume de distribuição, o sobrepeso, o estresse, mudanças fisiológicas como a gravidez, ou algumas condições patológicas podem mudar o comportamento hormonal, né? Desde um incremento eh, nos transportadores, que aumentam pelo menos a dose de reserva, diminuindo o hormônio ativo, tá? Ou também diminuindo o número de proteínas, diminuindo as proteínas transportadoras, assim aumentando a forma livre da doença, né? Temos assim, que mais? Temos condições como a gravidez, né, que aumenta o volume de distribuição, atrapalhando um pouco mais os hormônios, fazendo que as grávidas fiquem em condições de uma retenção de hormônios ativos,
levando a condições como hipotireoidismo, hipocortisolismo próprio da gravidez, né? Por um aumento no volume de distribuição, um aumento proteico, tá, que elas têm, e por isso tem uma maior retenção, tá? Nós também falamos de que os hormônios poderiam ser, normalmente, são estruturas proteicas, podem ser estruturas polipeptídicas, e pré-proteínas, né? Podem ser estruturas proteicas, podem ser estruturas mistas, podem ser a mistura de uma proteína com carboidrato, né? Os glicoproteicos, podem ser estruturas lipídicas também por natureza. E importava muito, mas muito mesmo, a forma como eles, ou a estrutura molecular deles. Por quê? Porque nos dava a ideia de mais ou menos onde seria o mecanismo de ação desses hormônios, né? Normalmente os polipeptídicos ou peptídicos ou proteicos tinham uma função dentro da membrana celular, porque aí encontravam-se os receptores de membrana, né? Então, os receptores de membrana são específicos, quase exclusivos de hormônios proteicos, polipeptídicos e peptídicos, enquanto os hormônios esteroideus, né, ou derivados do colesterol, ou lipídicos, como vocês queiram chamar, eles tinham a característica de que seus receptores encontravam-se dentro do citosol celular, ou às vezes, na maior parte das vezes, dentro do núcleo, né, intranucleares, né? Ou às vezes, inclusive, eles já não tinham receptores intranucleares e entravam direto para o DNA ou RNA, né? Mas maiormente eles têm receptores intranucleares, tá bom? Então, ao mesmo tempo, a estrutura molecular do hormônio poderia me determinar, pelo grau da complexidade da molécula, a forma que o metabolismo dele vai ser lento, né? Então, às vezes, as estruturas lipídicas, como são estruturas moleculares mais complexas e são mais demoradas em ser metabolizadas, elas têm um maior tempo de vida média, né? Testosterona, estrogênios, mineralocorticoides, cortisol, que são produtos derivados do estrogênio, do colesterol, são lipídicos, esteroideus, eles têm uma maior vida média, né? Enquanto as proteínas, os hormônios proteicos, estruturas moleculares mais simples, mais ramificadas, menos ramificadas, perdão, estruturas moleculares mais simples, eles vão apresentar uma meia-vida muito mais curta, por ter um metabolismo mais rápido, mais simples, né? Então, à exceção dos hormônios tiroidianos. Os hormônios tiroidianos são hormônios proteicos, né? Polipeptídicos por natureza, que eles apresentam uma vida média prolongada, tá? Às vezes, o hormônio tiroidiano, que é o hormônio proteico, pode demorar até 120 dias, tá? Quase parecido a um hormônio esteroideo. Combinado? Bom, depois de toda essa parte fisiológica que nós falamos, nós podemos. Essa primeira parte de fisiologia endócrina básica, vocês podem ler muito bem, podem tirar muitas dúvidas com o livro que eu mandei para vocês no WhatsApp, no grupo da professora Patrícia Molina, tá bom? Nessa primeira fase, se você me perdoa, eu vou procurar o livro aqui. Esse aqui, tá? Esse é o livro que eu, inclusive, mandei em formato de PDF para vocês no WhatsApp. Nessa primeira parte, tem o capítulo 1 exclusivamente, chama Princípios Gerais da Fisiologia Endócrina. Se quiser realmente dar uma lida, vocês vão poder, aqui são 4 ou 6 páginas, que vocês vão poder encontrar uma leitura muito boa, muito avançada e bastante básica, não é muito complexa para lerla, sobre a fisiologia endócrina. Vocês vão poder tirar qualquer tipo de dúvida. Aqui, ó, as funções específicas de fisiologia do sistema fisiológico, do sistema endócrino, né? A química e o mecanismo de ação dos hormônios. Tá? Aqui a importância de ser um hormônio peptídico, um hormônio esteroideu, né? Quando um hormônio esteroideu.
Vamos falar um pouco sobre transporte, né? A pergunta que vocês me fizeram no grupo sobre os transportadores, né? Aqui um pouco a característica, inclusive também um pouco sobre o metabolismo, a taxa de depuração dos hormônios, né? E sobre a função, o mecanismo de ação dentro dos seus receptores, né? Quem gosta um pouco desse mundo de endócrino, quem gosta um pouco mais de bioquímica, vocês vão poder encontrar e vai adorar essa leitura. É bastante básica, bastante de calouro, né? Mas ao mesmo tempo é bem complexo nas questões bioquímicas. Quem adora esse mundo vai adorar mesmo. Isso. Aqui tem uma pergunta sobre o hormônio tiroidiano e seu receptor. O hormônio tiroidiano é um hormônio peptídico, um hormônio polipeptídico, né? Realmente, um hormônio caracteristicamente deveria funcionar como um polipeptídico, tá? Deveria ter um receptor de membrana, né? E deveria funcionar aí na membrana, né? Mas infelizmente não. O hormônio tiroidiano é um hormônio caprichoso, apesar de ser polipeptídico, ele tem um mecanismo de ação no núcleo, tá bom? Tem um receptor nuclear, tá? Tem um receptor nuclear e ao mesmo tempo a meia-vida dele é super complexa, super prolongada, tal como se fosse um hormônio esteroideu, tá? Ele é a única, talvez uma das únicas variantes, únicos diferente, tá? Ele seria uma variação dentro dos hormônios, tá certo? Talvez seja um dos únicos hormônios que tem uma característica molecular diferente aos outros. Combinado? Tá? Isso sim é verdade. O hormônio tiroidiano tem um receptor nuclear. Essa é a exceção. Né? Alguma outra dúvida? Podem mandar aí. Se não tivessem nenhuma dúvida, nós podemos falar sobre o outro sistema, outra aula, né? Sobre hipotálamo e hipófise. Alguma dúvida, alguma perguntinha? Tá tranquilo, professor. Certinho. Então, quando nós vamos falar de sistema endócrino, todo mundo aponta diabetes, né, doenças tiroidianas, e realmente são as doenças mais clássicas, tá bom? Diabetes, realmente o consultório, o ambulatório de endócrino, vocês vão ver, tem muito pacientes com diabetes, tá certo? Então, essa aula é indispensável nós fazê-la. Só que para poder fazer essa aula, eu quero que vocês entendam um pouco o emaranhado, o tecido da endocrinologia. Então, para mim seria inadmissível entrar em diabetes sem que vocês conheçam um dos principais pilares no mundo da endocrinologia, que talvez seja o sistema hormonal pilar mais importante de tudo isso. E então, eu queria que vocês aprendam a primeira parte, que seria o sistema endócrino, o sistema hipotálamo-hipófise, tá? Ele regula 8 hormônios que explicam vários tipos de doenças clássicas no mundo da endocrinologia, tá bom? Então, por isso vou dar, já fiz a primeira aula sobre neurohipófise, sobre o sistema hipotálamo-hipofisiário e neurohipófise. A aula que vai vir amanhã vai ser a ADN hipófise e todas as doenças e patologias estejam relacionadas ao sistema hipotálamo hipofisiário anterior, tá certo? Então, na primeira aula, a gente tem ambulatório com o senhor só no sexto período, sim, sexto. Eu não era no quinto, sexto, no sexto. Não sei se vocês vão fazer agora, não sei. Embora teve mudança na grade, né? Essa parte não poderia informar, sinceramente. Então, a hipófise é uma glândula, como vocês vimos, que embriologicamente é uma junção de dois tipos de Professor, tecidos embriológicos. Pode falar. antes fala só um pouquinho do hormônio alfa, melanotrofina, aquele alfa MSH. Alfa-MSH,
O Sim. hormônio alfa-MSH, mineralocorticoide, né? Seria, na real, ele é um hormônio eh, que funciona. Como eu poderia explicar para vocês? A ver. Na real, o MSH é um hormônio, é um metabólito do hormônio, tá bom? É um componente do cortisol, é um derivado do cortisol, só que ele vai ter uma função, especificamente no sistema nervoso central, dentro dos núcleos hipotalâmicos, tá bom? O MSH tem a ver muito, principalmente, com saciedade, com alimentação, com saciedade nos núcleos centrais, né? Embora, quando ele é produzido em excesso, ele tem uma função em dois lugares adicionais. Tem na glândula suprarrenal, tá? Onde tem uma função errada, tá? Errativa, totalmente diferenciada, onde pode estimular mineralocorticoides, tá? Inclusive pode atuar como cortisol, tá? E outras funções que ela tem quando em excesso, que ele pode estimular células da pele, especificamente células produtoras de melanina, tá? Então, quando é produzido, quando não existe saciedade, quando não existe quando a pessoa tem um grau de sobrepeso, um certo grau de obesidade, eles têm uma hiperprodução desse MSH. E então, como ele vai ter uma hiperestimulação, então ele vai estimular a suprarrenal e vai estimular a melanina. Então, você explica que ele provavelmente esse efeito periférico que ele vai ter, que não é efeito central, vai ser um dos causantes das manchas da resistência insulínica, né, que seria o A14 nigricans, que seria, pois a pessoa, às vezes, com sobrepeso, temos um pouco de algumas manchas meio melanizadas, né, meio pintadas, meio manchas, como eu tenho aqui, por exemplo, né? Ou também pode ter um síndrome tipo cuxiforme, né? Porque vai ter um estímulo mineralocorticoide, um estímulo cortisol, um estímulo de melanina, tá certo? Mas essa é uma função periférica do MSH-alfa. Mas a função principal dele é no nível central, no sistema nervoso central, especificamente em núcleos hipotalâmicos, que vão controlar o sistema de fome e saciedade. Tá? É uma aula que, infelizmente, nós não vamos ver, tá? Não é uma aula nossa, tá? Infelizmente, no grau, no pré-grau, é uma aula que não dá o tempo, tá? Porque temos outros temas mais de grau, tá? Quem entrar na aula, quem entrar no mundo da endocrinologia vai aprender melhor que eu, talvez, né? Mas talvez quem quiser ler um pouco sobre isso pode entrar também no livro da doutora Patrícia Molina, tá? Para entender um pouco melhor isso. Mas o MSH é um hormônio netamente de controle de saciedade, netamente, é sua função primordial principal. Quando produzido em excesso, vai dar seus efeitos colaterais, tá? Efeitos colaterais totalmente periféricos, tá? Como seriam aumento de melanina, hiperpigmentações, aumento, efeito mineralocorticoide, retenção de água e líquidos e sódio, e efeito cortisol, que seria a redistribuição de gorduras, né? Então, seriam os efeitos colaterais totalmente relacionados com obesidade e sobrepeso. Ok? É um hormônio derivado do cortisol também, tá? É um hormônio lipídico, tá? O que mais? Então, toda essa parte que eu queria que vocês entendessem, tudo isso explica-se muito com o sistema hipotálamo e hipófise. Inclusive, até a obesidade e sobrepeso é um tema muito relacionado com o nosso sistema hipotálamo e hipófise, tá bom? Porque, por exemplo, inclusive os estimulantes periféricos que nós temos, como alguns reguladores da apetite e da fome diretamente intestinais, eles têm um efeito central. Tá? E esse efeito central se encontra onde? No hipotálamo. Tá? Às vezes a hipófise não tem nada, muito a ver com isso, mas a hipófise já funciona como uma resposta a isso. Mas o hipotálamo vai ser o órgão do nosso sistema nervoso central relacionado com muitas estruturas endócrinas, tá bom? Então, para mais ou menos vocês entrar nesse mundo, eu queria que vocês entendam e conheçam hipotálamo e hipófise, tá bom? Quando está relacionado com hipófise, o hipotálamo, que é um gânglio basal, tá?
esse hipotálamo vai apresentar vários núcleos. Vocês lembram um pouco de neuroanatomia, né? Temos um núcleo anterior, temos um núcleo posterior, anteroposterior, posterior, posterolateral, vários núcleos, que eu não vou entrar em grande discussão, porque vocês sabem melhor que eu. Mas de todos esses núcleos que vocês estudaram, dois núcleos são talvez os mais importantes reguladores da hipófise, tá bom? Nós vamos falar de dois núcleos, o núcleo paraventricular, o NPV, o núcleo paraventricular, e o núcleo supraóptico. Esses dois núcleos apresentam neurônios que regulam principalmente tanto a adenohipófise como a neurohipófise, tá bom? Então não existe assim uma coisa específica, um grupo emaranhado de neurônios que controlam nossa adenohipófise, nossa hipófise, tá bom? Então, desses núcleos paraventriculares supraópticos sairão cabeças neuronais que produzirão os hormônios estimuladores do sistema, tá bom? Sim, eu já mandei os slides, né, dessas duas. Já mandei as duas. Vocês não receberam os slides que eu mandei? Mandei os dois slides das duas aulas. Então, esses núcleos, existem duas formas como eles vão se manifestar na hipófise. Quando eles direcionam neurônios para a neurohipófise, eles não fazem uma secreção de hormônio, sino que eles continuam os neurônios mesmo através de uns comunicadores que nós sabemos que são os axons, né? Os axons são a continuidade dos neurônios. E essa continuidade, essa continuidade se direciona para a neurohipófise. Então, a neurohipófise, você diz que a neurohipófise são um grupo de axons, são como continuidade do nosso hipotálamo. E só funciona como um porto dos dois hormônios, que são trazidos desses neurônios do núcleo supraóptico e paraventricular. Esse porto finalzinho vai produzir dois hormônios, a vasopressina, ou também chamada hormônio antidiurético, e a oxitocina, tá bom? Oxitocina são dois hormônios produzidos ou drenados, ou excretados, ou secretados, ou não sei como vocês queiram falar, mas não usam a neurohipófise somente como um intermediário de trânsito, tá bom? Enquanto, quando eles vão direcionar na adenohipófise, não existe uma comunicação de átomos, tá bom? Os neurônios magnos que se encontram nesses núcleos supraóptico e paraventricular, eles vão produzir os hormônios estimuladores e por continuidade, ou por sangue, ou por continuidade, ou por transmissão sanguínea, eles vão liberar esses transmissores, esses estimuladores ou esses inibidores, e eles irão parar por um sistema porta, por um sistema de transmissão sanguínea, o sistema porta, irão transportá-los até a adenohipófise. Trânsito curtíssimo, desde a hipotálamo para aqui, tem que passar pelo haste, e aí chega na adenohipófise. Na adenohipófise, esses hormônios liberadores, estimuladores ou inibidores, como vocês queiram chamar, eles vão encontrar células. Tá bom? Essas células são celulinhas que têm uma vida própria, têm uma função específica, né? Por exemplo, nós podemos encontrar exatamente 5 grupos celulares. Essas células lactotropas, eles vão produzir o quê? Vão produzir prolactina, tá bom? Vão encontrar umas células hematotróficas que vão produzir TSH. Vão encontrar umas células chamadas corticotrópicas que produzirão ACTH. Vão produzir que mais? Vão produzir umas células chamadas gonadotróficas. As células gonadotróficas vão produzir o hormônio chamado gonadotrofinas, que existem dois tipos de gonadotrofinas, que serão o FSH e o LH, tá? E existe uma célula também chamada somatotropa. Essa célula somatotropa, que vem do termo soma,
corpo, produzirá um hormônio denominado GH, tá bom? Aí nós temos os 6 hormônios produzidos pela adenohipófise: prolactina, ACTH, TSH, gonadotrofinas, que são FSH, LH e o GH. Tá? São 6 hormônios produzidos pela adenohipófise. Enquanto os 2 hormônios produzidos pela neurohipófise seriam o antidiurético, ou também chamada vasopressina, e o e nossa ocitocina, tá certo? Na primeira aula, eu falei para vocês de que nós falamos dos 2 hormônios, né? Do hormônio antidiurético. O hormônio antidiurético, o vasopressina, ele é produzido diretamente no hipotálamo, excretado na neurohipófise, tá? Ele vai ter uma principal função. Qual é a função? Por algum mecanismo, nós podemos perder líquido, seja por desidratação, seja por falta de consumo, ou seja por uma hemorragia, por uma questão patológica. Podemos perder muito líquido por uma diarreia maciça, né? Ou uma hemorragia maciça. Então, nosso organismo automaticamente vai ter que procurar um jeito de reter esse líquido, né? Ou melhorar nossa volemia. E como vai fazer isso? Aí, automaticamente, por impulsos nervosos, ou adrenérgicos, ou simpáticos, ou locais, por efeitos, nosso cérebro se ativa e elimina ou secreta o hormônio antidiurético. Aí esse hormônio antidiurético excretado vai ser transportado e vai direcionar-se onde? Nas células, vai para o rim. No rim existe, no néfron, tá? Vai existir uma área que seriam os túbulos coletores, tá bom? No túbulo coletor, se supõe que é a área final, né? Onde tem que ser excretado, tá? Excretado esse rim. Só que aí vai existir um fenômeno que vai impedir. Aí onde o hormônio antidiurético chega e impede a saída dessa água. Como ele faz? No túbulo coletor, ele vai entrar, ele vai se, como um hormônio polipeptídico, né, que é o hormônio antidiurético, ele vai ter uma função na membrana celular no túbulo coletor, tá? Aí onde ele tem um receptor, aí inicia todo o mecanismo. Então, todo um mecanismo efetivados por proteínas G, tá? Vai existir uma estimulação pelo AMP cíclico, tá? Vai ativar proteína quinasa, e nessa estimulação toda vai produzir uma energia, um ATP, um fosfato, que vai fazer de que chame-se a uma proteína que se encontra no citosol do túbulo coletor, que chama-se aquaporina, tá? Essa aquaporina, o que acontece? Essa aquaporina é uma espécie de proteína que vai ser levada, impulsada hacia a membrana, tá? E essa aquaporina, meus filhos, não é mais que uma proteína que vai chegar, se enclava, se enquista assim na membrana celular, e ele funciona como se fosse uma porta, tá? E essa porta que vai permitir que essa água que está lá fora entre através de uma difusão facilitada, entre dentro da célula do túbulo coletor, recuperando o líquido que estava querendo ser eliminado pela urina. E através desse, entrando na célula por fora, pela membrana basal, ele vai ser retornado para o sistema sanguíneo, tá bom? E dessa forma vamos recuperar o volume que está querendo ser perdido pelo rim, tá bom? Então, aí o que vai acontecer? Vai diminuir a urina, por isso se denomina antidiurese, tá? Hormônio antidiurético, tá? Esse seria o mecanismo de ação do hormônio antidiurético. Então, se você se imagina que a pessoa tenha um problema no nível cerebral. Por exemplo, tem um acidente, uma pancada na cabeça, através de um traumatismo crânioencefálico. Teve uma moto, pum, caiu na moto e acidentou. E teve um traumatismo crânioencefálico. No trauma crânioencefálico, normalmente existe uma parada na função cerebral, pelo edema, pela lesão neuronal, o que vocês queiram falar. A célula vai parar de produzir seus hormônios e para de produzir também o hormônio antidiurético, tá certo?
Então a pessoa não vai ter hormônio antidiurético. E se não tiver hormônio antidiurético, o que vai acontecer? Vai, não vai permitir a antidiurese. Então a pessoa vai urinar demais, né? Vai perder muito líquido. Então é uma condição que encontramos muito nas UTIs, unidade de terapia intensiva, onde encontram-se pacientes com traumatismos crânioencefálicos graves, né? E aí nós podemos encontrar esses pacientes com traumatismos crânioencefálicos graves desencadeando diureses osmóticas maciças. Essa condição tem um nome. O nome clínico é diabetes insípida, tá bom? Tá. Então, tá, isso seria a falta de volume, né? Pela falta de volume. Então, aí parece fácil, né? Esse negócio é somente estimular, ir para o túbulo coletor e no túbulo coletor abrir as aquaporinas, né? E recuperar o volume. Só que eu dei um exemplo claro, assim, aberto, né? Ah, está perdendo o volume e pronto. Mas o principal regulador da vasopressina seria a osmolaridade. Tá? Que coisa é osmolaridade? Se vocês lembram um pouco de química da escola, a osmolaridade é a capacidade de um líquido, de uma estrutura, de concentrar substâncias que tenham a capacidade de puxar água. Tá bom? Em outras palavras, se eu coloco sal, para poder dissolver o sal, eu preciso água. Então, quanto mais sal tenha, eu vou precisar de mais água para diluir. Está entendendo? Então, um produto que tenha muito sal, um exemplo, estou dando exemplos, vai precisar de muita água para dissolver. Então, este produto, sal, vai ser um produto muito osmolar. Tá? É um produto, o sal vai puxar a água para poder diluir. Só que no sangue, nós não temos somente sal. Temos outros produtos, outros eletrólitos, outras moléculas que têm a capacidade de ser osmolares. Se vocês lembram um pouco da fórmula da osmolaridade, feita em outras aulas, em outros capítulos, em outras áreas, nós temos que o sódio, a glicose, a ureia funcionam como produtos osmolares, tá bom? Então, por alguma condição, por exemplo, um consumo exagerado de sal, uma retenção excessiva de sódio, ou uma hiperglicemia por uma diabetes descontrolada, ou uma hiperuricemia por uma insuficiência renal, fazem que a pessoa acumule muito líquido, não muito desses produtos, né? Muita glicose, muita ureia, muito sódio. Então, o que vai acontecer? Esses produtos vão deixar meu sangue como? Hiperosmolar, com muito osmolar, tá? Como está tendo muito osmoles, muitos produtos osmolares, eu preciso diluir, tá certo? Diluir, preciso que a água fique, que esse produto fique diluído, tá certo? Então, a hiperosmolaridade vai fazer o quê? Que a pessoa ative no hipotálamo existe a produção excessiva de hormônio antidiurético secretado pela neurohipófise, vai para o rim e no rim vai fazer o quê? No rim vai reter a excreção de água. E como vai ter a retenção de água, ele vai guardar a água e a água vem no meu sangue e dilui essa hiperosmolaridade. Tá certo? Agora, se a pessoa tivesse o contrário, a pessoa, por alguma causa, está tendo pouco sódio, pouca ureia ou pouca glicose, se pouca osmolaridade, a pessoa está tendo muita osmolaridade. Então, o que vai pensar meu organismo? Se eu tiro a água, eu vou tirar a água e esses produtos osmolares vão se concentrar mais, né? Então, o que vai acontecer? A hiposmolaridade, a diminuição ou a diluição em excesso desses osmolares vai fazer o quê? Vai diminuir a secreção de hormônio antidiurético, a pessoa não vai fazer isso. O que vai acontecer? Meu cérebro vai entender que não está tendo nada, e aí automaticamente as aquaporinas no túbulo coletor não serão estimuladas, e o que vai acontecer? Aí a aquaporina não puxa água, a água sai pela urina. Então a pessoa vai
orinar muita água, somente água. E com essa saída da água, o sódio, a glicose e a ureia se concentram mais, tá bom? Essa seria a função do hormônio antidiurético. Essa seria a principal regulação do hormônio antidiurético. Seria o que nós falamos na aula anterior como a regulação osmótica do hormônio antidiurético, certo? Agora, tem uma pergunta aqui de uma colega da Nayane falando, professor, e como funciona a regulação com estímulos que não sejam osmóticos? Certo. Existe aí, o professor acabou de falar sobre estimulação osmótica, né? Tem sódio, glicose, ureia. Realmente, 80 a 90% do controle da vasopressina é netamente osmótico, tá certo? Talvez esteja falando muito, mas eu acho que 80% é o mais importante. Existe algum controle que não seja osmótico? Sim, através principalmente do sistema simpático, tá bom? O sistema simpático ou também o sistema de bulimia propriamente dito. A bulimia em excesso, o que vai fazer? A bulimia em excesso vai dilatar mais o vaso sanguíneo, tá? Por exemplo, eu estou com muita água, a pessoa tá com tanto líquido guardado que a artéria ou a veia vai se dilatar mais, com mais facilidade. E essa dilatação da artéria vai fazer que se estimule muito o sistema de óxido nítrico que se encontra no sistema, no endotélio, certo? Assim, ou na camada muscular, tá? Então, essa esticada da célula muscular dá um estímulo ao nosso sistema nervoso simpático, tá? E aí o sistema nervoso simpático pode liberar catecolaminas ou algum outro tipo de sistema adrenérgico, tá? E esse sistema adrenérgico tem uma função netamente nos gânglios basais, através de um estímulo, através de uma inibição. Então, essas catecolaminas, principalmente as alfa-adrenérgicas, que tem a ver muito com arteriolas, elas vão ser estimuladas e automaticamente eles estimulam os gânglios basais. E aí eles automaticamente estão entendendo que a artéria está tão dilatada, que está tendo muito líquido, tá? E eu preciso tirar um pouco desse líquido. Então, automaticamente se estimula o hormônio, se estimularia o hormônio antidiurético, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai, se está muito esticado, ele não vai estimular nada, tá bom? Ou vai estimular para fazer, ou não vai estimular nada, não estimula com a ideia de que perca líquido porque está achando muito dilatado o arteriolo, tá? Mas se ele estivesse colapsado ou muito seco, automaticamente ele vai entender que está faltando volume. E como está faltando volume, ele vai ativar o hormônio antidiurético. E se ativa o hormônio antidiurético, o que vai acontecer? Vai existir um efeito antidiurético e automaticamente vai reter líquido para que essa arteriola comece a dilatar-se. Tá bom? Então, a falta de volemia ativa o hormônio antidiurético, enquanto o excesso de volemia inibe o hormônio antidiurético. Tá certo? Outro mecanismo que nós podemos encontrar com muita facilidade é alguns produtos, alguns medicamentos, algumas drogas que possam inibir o hormônio antidiurético. Tá certo? Nós temos, por exemplo, o álcool. O álcool é um dos principais inibidores do hormônio antidiurético. A tal ponto que o álcool tem uma função central de inibição direta no hormônio antidiurético. E o álcool também inibe as aquaporinas, tá? Tem uma função periférica, o álcool. É por isso que a pessoa, quando bebe muito álcool, tem uma diurese forçada, né? Tem uma diurese maciça, tá certo? E a diurese é tipicamente uma diurese com pouco sódio, pouco potássio, uma perda mais da água. Por isso que a ressaca, né? É clássica uma ressaca osmótica, né? A gente se repõe com líquido. Então, normalmente a gente vai, nas piores das ressacas, se recuperar com uma boa hidratação, né? A boa hidratação, tá certo? Então, isso seria por ação do álcool, tá?
Nós também temos outros produtos que têm a capacidade de inibir o hormônio antidiurético, tá certo? Lítio, tá? Ou corticoides podem bloquear o hormônio antidiurético em usos excessivos, tá certo? Mas principalmente o álcool, um dos mais falados, né? Um clássico exemplo que vocês deveriam aprender, tá? Que mais? A ocitocina. A ocitocina é o outro hormônio produzido pela neurohipófise, tá? Ela é produzida também pelos núcleos paraventriculares, pelos neurônios magnos que se encontram nesses núcleos. São secretados também na neurohipófise. E ele tem uma função, vasoconstrição, de musculatura lisa, tá bom? Os principais exemplos vistos, tá, com mais frequência são dois lugares: a musculatura lisa do útero e a musculatura lisa da mama, tá? A mama em si tem um tecido acinar próprio, produtor de mama, produtor de leite, desculpa, produtor de leite, né? É uma célula produtora, uma célula lactotrófica, uma célula que vai produzir leite. Só que para esse leite sair daí, precisa contração, precisa uma célula muscularzinha, uma célula mioepitelial, que tem a capacidade de contrair e ejetar o leite que é produzido no acino para o túbulo coletor. E normalmente nos túbulos condutores, né, condutores do leite, do sistema acinar e aquele que vai por onde vai o leite, aí existem as células mioepiteliais. Essas células mioepiteliais, que são um tipo de tecido muscular liso, são estimulados pela ocitocina, tá bom? Tão igual como o útero. Quando o útero está em pleno processo de parto, precisa contração da musculatura lisa para ejetar o feto e depois ejetar a placenta, tá bom? Então, essas duas contrações musculares da musculatura lisa são o clássico exemplo da ocitocina, tá bom? Mas, escutem uma coisa, coloquem isso sempre na sua cabeça. Ocitocina é vasoconstritora muscular lisa, tá? Então, ocitocina não pode ser usada com facilidade, como se não fosse também, o uso excessivo não fosse maléfico. Está encontrado, se sabe muitas vezes que o uso exagerado de ocitocina em doses maciças, em doses muito altas, pode desencadear broncoconstrição, até infarto muscular, porque é contração de musculatura lisa, tá? E também pode contrair a musculatura das coronarianas, tá bom? Já se evidenciou muito, se sabe de infartos pós-parto em pacientes que precisaram usos excessivos de oxitocina, tá bom? Ou pacientes que apresentam risco, como cardiopatas, né? Que no momento do parto, a gente não tem o sentido, não sabe um pouco dessa teoria, começa a usar a oxitocina em excesso, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Quem vai querer ser obstetra tem que saber esse conceito também. E não esquecer que a ocitocina é um vasoconstritor da musculatura lisa, tá bom? E nós podemos encontrar musculatura lisa em todo canto, tá bom? Não somente no útero e na mama, tá bom? Mas são dois exemplos mais observados. A ocitocina foi denominado por muito tempo, já uma coisa diferenciada, né? Fora do tema, a ocitocina se denomina o hormônio do amor, né? Por quê? Porque no momento do orgasmo existem contrações vaginais, né, da musculatura lisa da vagina, que também são reguladas pela ocitocina, tá bom? Então, tem muito a ver, por isso que se relaciona a ocitocina como droga do amor, tá? Então, por quê? Também musculatura lisa vaginal, tá bom? Está relacionado, inclusive, com a contração de musculatura lisa ao redor do colo uterino. É por isso que inicia a abertura, assim, aperta a parte superior e automaticamente vai começar a dilatar. Se contrai uma parte,
e abrindo outro, como se fosse uma garrafa plástica, né? Eu aperto aqui e automaticamente a pressão vai para fora e ele começa ou inicia a dilatação do colo uterino, que seria a parte inicial do trabalho do parto. E depois já vem a contração de toda a musculatura uterina para a expulsão do feto, tá bom? Tem a ver com contração, pois que muitas vezes algumas mulheres que no pós-parto tomam ocitocina e ficam todas vermelhas, né? Existe uma vasoconstrição do tecido periférico, do tecido dérmico, né? Também. Algumas pessoas podem encontrar, inclusive, até algumas manifestações oculares, né? Então, nós podemos encontrar o efeito da ocitocina em qualquer lugar, tá bom? Homem também produz, né? Não se sabe exatamente a função 100% da ocitocina no homem, mas está relacionado com trabalho de contração em algumas musculaturas, né? O momento do orgasmo também está relacionado com a contração prostática, né? Mas outras funções assim bem relevantes não se sabe assim, 100%, tá bom? Tem uma teoria com respeito à oxitocina no nível central. Ele tem um efeito direto sobre o hipotálamo, sobre um efeito direto também sobre o sistema límbico. Exatamente, ele estimula uma área do sistema límbico chamada amígdalas, que tem a ver muito com felicidade e prazer. Tá? É uma teoria que se manuseia sobre isso, sobre o efeito da oxitocina, um efeito já secundário, né, paralelo da oxitocina. É por isso que está relacionado muito com, como é conhecida como a droga do amor, da felicidade, né? Porque o nível de oxitocina vai estimular essas amígdalas que tem a ver muito com bem-estar, felicidade, alegria, né? Assim como também ocitocina, quem trabalha muito aí seria testosterona, seria MSH, né? Trabalha muito o hormônio chamado GLP-1, que seria um hormônio intestinal, né? Então, o sistema límbico tem muito a ver com esse de bem-estar, né? Então, são vários hormônios relacionados a esse fenômeno. E um desses hormônios seria a ocitocina, tá? Então, isso seria um pouco de neurohipófise, hipófise posterior, a aula que eu vou soltar amanhã ou mais tarde, porque tenho que, já gravei, mas tem que passar para o YouTube ainda, ele é meio demorado. Se eu consigo passar tudo isso hoje à noite, eu passo para vocês, senão amanhã cedo, tá? A aula que vamos falar é sobre a hipófise anterior, tá? A hipófise anterior, uma pincelada leve sobre a fisiologia e a começo também com as patologias relacionadas à hipófise anterior, tá bom? Provavelmente serão duas aulas, tá? Eu vou mandar só uma aula amanhã, que seria a primeira parte. Vamos falar sobre fisiologia e sobre uma das primeiras doenças relacionadas à adenohipófise, que são tumores, tá? Principalmente prolactina, prolactinomas. E depois, na segunda aula que eu vou fazer, seria sobre transtorno do GH, tá? Transtorno do GH, que é outra patologia importantíssima da adenohipófise, tá bom? Vamos falar um pouco sobre esse hormônio tão queridinho por alguns, tão mídia, né, sobre o GH. Eu acho que vocês têm que saber isso, é importantíssimo, porque quem gosta da academia sempre vai ter alguém perguntando sobre GH para vocês, tá? E aí nós temos que saber isso. Então, vocês têm que saber a ciência do GH, né? No, não sobre o mercado paralelo do GH, sino sobre a ciência dele, tá? E depois, nas próximas aulas, falaremos de tireoides e pâncreas, tá certo? Pâncreas com respeito a diabetes. Então, vou dar por concluída a aula de agora, de hoje, tá? E hoje, no máximo, amanhã estou passando a aula de adenohipófise, a primeira aula de adenohipófise. Combinado? Boa noite, boa noite para vocês.